Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Que Deus, Ele continue nos abençoando. E mais uma vez, nós estamos gratos por nós estarmos juntos para louvarmos e engrandecermos o seu santo e excelso nome. Nesse momento, eu convido os irmãos a ficarem de pé para nós fazermos oração. E os amigos ouvintes, a qual está através dessa live, e os nossos queridos irmãos também, que Deus continue lhes abençoando. Santo Deus e maravilhoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, Deus, por tua graça, por tua misericórdia. Muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor tem nos concedido, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por teu amor, pelo teu perdão, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por mais um dia na tua casa, na tua presença, louvando e exaltando o teu nome. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, o qual o Senhor tem nos concedido, de mais um dia nós estamos aqui dirigindo o culto, ó Pai. Que tudo seja, Deus, para a honra e a glória do teu nome, Pai. Meu Deus, também usa, meu Deus, o mensageiro da noite, o pastor Alessandro. Meu Deus, que o Senhor continue lhe dando graça, ó Deus, a cada dia. E continua, Deus, abençoando cada família nessa noite representada. E também, ó Deus, cada família que não vai poder chegar, que tu conhece cada um de nós. E a ti oramos, ó Deus, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Desde já eu convido toda a igreja para nós cantarmos o hino do nosso cantor cristão de número 301. 301 do nosso cantor cristão. Crer e observar. Em Jesus confia, sua lei observa. Ó que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordas, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mira, seus segredos priva, seu consolo constante e real. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com fé zelhador, os teus passos queremos, teus preceitos guarda, o teu nome
observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Então vamos louvar o hino de número 324 do nosso cantor cristão, Refúgio Verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiando então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, e poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida, Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém? Então vamos louvar mais um, irmãos. 328. Sossegai.
Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Ó o Senhor falando para você, as ondas atendem ao meu mandar, sossegar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu, sossegai, sossegai, convosco estou para vos
as águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, se sossegai. Amém? Glória a Deus. E eu convido a igreja agora para nós lermos um texto no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e a partir do versículo 35. Eu queria ler esse texto junto com a igreja, e nós vamos ler até o 41. E eu leio o versículo ímpar e a igreja os versículos pares. Amém? E eu convido a igreja para nós lermos pelo data show, para ficar uma leitura padrão, né? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. E ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se grande, completa bonança. Vamos ler todo o 41? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até ao vento e o mar lhe obedece? Amém? Glória a Deus, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? É Jesus Cristo, ao qual ele morreu na cruz para nos salvar. E ele também, ele está aqui, assim como nós cantamos, independente da situação, da tempestade, ele manda nós sossegarmos, porque ele está no controle de tudo. Que nós possamos sempre buscar a sua face, porque se ele está no controle de tudo, pode se levantar a tempestade que se levantar, ele está tudo no seu controle. Amém? Nesse momento, o pastor Alessandro está com a oportunidade para fazer as dedicações de dízimos e oferta. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, nós podemos dizer que nós iniciamos a noite bem. Primeiro, nós estamos na casa do Senhor, adorando ao Senhor, louvando a Ele. Amém? E eu digo, começamos bem porque começamos com, principalmente essa parte da introdução do culto, do louvor, o último hino, sossegai. Nos dias em que nós estamos vivendo, com as notícias que nós estamos recebendo o tempo todo, quem trabalha e que precisa todo dia viajar, vê todo dia a quantidade de acidentes que acontecem nas estradas, nos caminhos aí. As pessoas que trabalham em empresa rodoviária, como no meu caso, todos os dias chega ônibus lá, arrebentado, avariado, machucado, faltando pedaço de acidentes que aconteceram.
E olhe que um acidente com um ônibus geralmente é um acidente, né? Então, quando acontece de um ônibus chegar machucado, imagina geralmente quem bateu no ônibus, né? Se acontecer um acidente com moto, carros menores, seríssimos. Então, mas o que nós estamos dizendo é, diante de tantas situações que nós estamos presenciando ou mesmo ouvindo, né, sendo noticiada, nós podemos parar para louvar a Deus e ao mesmo tempo ouvir como se Deus estivesse falando conosco. As ondas atendem ao meu mandar. As ondas vêm até ali e voltam. Né? Todas as vezes que a gente ouve falar, por exemplo, esses dias nós temos orado a Deus, Petrópolis, né? Que teve aqueles desabamento e os riscos ainda existem de outros desabamentos. E quando se pensa logo em desabamento, em enchente, água, todo mundo pensa logo, Recife, a gente vive numa ilha. Né? E você já pensou como Deus ele controla, né, todas as coisas? É mar de um lado, água do outro. Mas Deus é quem rege todas as coisas. As ondas ouvem ao meu mandar, diz o Senhor. Sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sossegai. Nós podemos ainda descansar no Senhor. Aleluia. Descansar em Deus. E é claro que eu falei aqui de coisas mais externas. Às vezes nós temos problemas mais internos, problemas mais pessoais, problemas mais familiares, né? Problemas de dentro de casa mesmo, problemas nossos. Mas chegamos aqui hoje à noite para ouvir Deus dizer, sossegai. Amém? Sossegai. O Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero ler com toda a igreja o Salmo 24. Salmo de Davi. Salmo 24. Eu vou querer a ajuda da igreja, amém? Mas faça-o com o maior esforço possível. Então, faça com a maior demonstração, de expressão, de que você concorda com essa palavra, entende que essa palavra é do Senhor. Infelizmente, tem um monte de coisas nessa vida, um monte de heresias, pessoas, religiões que negam a Bíblia. Quando você deixa de usar a Bíblia para usar qualquer um outro livro, para firmar qualquer um outro livro, para introduzir informações como igreja, como um rebanho do Senhor, com qualquer outro livro que não seja a Bíblia, é uma heresia. Nós podemos pegar livros para termos informações, conhecimentos, mas não para doutrinar ninguém. O livro que doutrina, o livro que traz informações de Deus e da sua vontade é a Bíblia Sagrada. Tem um pastor muito inteligente, um outro também muito inteligente, o definiu como falando até porque ele chamou o pastor de alguém que não tinha conhecimento. E você sabe que esses programas de entrevista gostam muito, né, da audiência. O que dá audiência é com intrigas, né? E um pastor foi presidente de ordens de pastores no Brasil e enveredou por um caminho aí. E ele falou desse pastor dizendo que o pastor não tinha conhecimento, dizendo assim, é como se ele fosse um aprendiz, um adolescente. E o pastor, quando foi entrevistado, perguntaram a ele, o que é que você diz? Sabe o que ele disse? Ele disse, ele não é inteligente só. Nesse mundo tem gente inteligente. Ele não é inteligente. Ele é um gênio. Ele foi definido como um gênio por aquele pastor. O pastor disse que ele precisava aprender. Aí a gente vê quem realmente é que é inteligente na história.
Mas o pastor disse, ele não é inteligente. Nesse mundo tem gente inteligente. Ele é mais do que inteligente. Ele é um gênio. Mas esse pastor de qual o outro falou que ele era um gênio, outro dia eu vi ele dizendo, não venha me dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Não venha dizer que a Escritura é a palavra de Deus. Não venha dizer que o Novo Testamento é a palavra de Deus. Não venha dizer que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Porque o que define a palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. E entra por um caminho, envereda por um caminho de heresia, negando a palavra de Deus. Mas essa, eu creio, é a palavra do Senhor. Amém? Então vamos lê-la com a expressão. Eu vou ler e vocês vão entenderem quando eu vou precisar da ajuda de vocês. É só vocês olharem, acompanharem pelo Datashow, aí vocês vão entender quando eu precisar da ajuda de vocês, que eu vou precisar nessa leitura. Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O que mais? Pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e... Quem poderá subir ao monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus. São assim aqueles que o buscam. Abram-se, ó portais antigas. Quem é o Rei da Glória? Abram-se, ó portais antigas para... Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? Será que a gente pode dizer mais forte? Quem é esse Rei da Glória? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos adorando o Rei da Glória nessa noite. Amém? Estamos adorando a Ele. O Senhor que é poderoso, o Senhor que abre portas, o Senhor que fecha portas, o Senhor que dá a vida, o Senhor que tira a vida. É a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós estamos glorificando nessa noite. Então, do Senhor é a terra, tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo é do Senhor. Mesmo que não sirva. Mesmo que não dê louvor nessa vida. Já falamos aqui que mesmo quem não louva ao Senhor, mesmo quem for contra o Senhor nessa vida, o Senhor será glorificado quando essa pessoa estiver prestando conta ou pagando em juízo eterno diante do Senhor por seus atos, por seus pecados, por sua desobediência. Mas o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Louvado seja Deus. E é a Ele que nós cultuamos nessa noite, como falamos, com toda a nossa alegria, com toda a nossa satisfação, mas cultuamos a Ele também com a nossa gratidão, com a nossa reverência, com as nossas ofertas diante do altar do Senhor, com os nossos dízimos. E eu não tenho nenhuma dificuldade, nenhuma polêmica, não corro risco nenhum de entrar em nenhuma polêmica, nem perco tempo nenhum quanto a isso, apenas creio naquilo que está na palavra, declaro aquilo que está na palavra e não tenho nenhuma dúvida de que a boa mão do Senhor, desde que Ele me restaurou, desde que Ele me tirou para Ele, me chamou para servi-lo, ela nunca faltou sobre mim. Deus nunca tirou a sua mão de sobre a minha vida, Deus nunca deixou de cuidar de mim, Deus nunca deixou de me abençoar. Mesmo quando eu não percebia, Ele fazia assim, Ele cuidava de mim. Mesmo quando eu não sentia
que esse é o grande problema da igreja de hoje, é sentir, né? Vou para a igreja para sentir. Que eu sinta ou que eu não sinta nada aqui hoje à noite. Tenho certeza que ele trabalha, diz a sua palavra, para o meu bem, para o bem daqueles que o amam, daqueles que amam a Deus. Então, que a gente viva pela fé em nome do Senhor Jesus. Deixa essa coisa mística do sentir que se cria, do Deus falou aqui e ali, e comecemos a dar crédito à santa palavra do Senhor, a bendita palavra do Senhor, a confiar nesse Deus tão maravilhoso que cuida de nós. E aí, eu nunca vi Deus faltar comigo desde a minha vida, desde que eu comecei na igreja com meus 11, 12 anos de idade, que eu comecei a compreender o que era, assim, a entender que eu precisava ser dizimista na obra do Senhor, e eu comecei a entregar dízimo, e era pouco que eu ganhava, mas sempre dizimava, sempre entreguei as primícias, como diz a palavra, sempre confiei no Senhor e entendi a fidelidade do Senhor sobre a minha vida, e nunca vi o Senhor faltar comigo. Quando os homens fecharam a mão, quando igrejas fecharam a mão para mim, o Senhor continuou com a sua mão estendida. O Senhor continuou suprindo as minhas necessidades. Esse Deus é fiel. Amém? Louvado seja Deus. Mas eu quero fazer uma oração. Nós temos orado a Deus, nós temos orado, as irmãs têm orado por tantas situações. Claro, acredito que nesses dias temos intensificado as orações pela paz, não é? Para que as guerras cessem. E se você pensa o quanto é difícil para as pessoas lá nesses países, pense o quanto é difícil para os cristãos nesses países. O quanto é difícil para esses cristãos nesses países. Em meados de 90, entre 90 e 92, entre 90 e 94, nesse período, a Junta de Missões Mundiais, que já tinha missionários na Rússia, na Bielorrússia, na Ucrânia, e eu recebi um comentário, porque passei por um período, estive contribuindo, né, para a Junta de Missões, e recebia literaturas, revistas da Junta de Missões, como recebia também, na época, aquelas fitas de vídeo, e eu lembro que foi enviado um documentário excelente, foi preparado um documentário maravilhoso naquele período, e foi um período em que o documentário foi focado nessas regiões. E eu lembro de um missionário e a sua esposa, um casal de missionários, e a esposa estava lá trabalhando como professora, porque eles não podiam chegar lá e dizer que eram missionários, e ela chegou lá e estava trabalhando como professora, mas quando se descobriam, os pais mesmo, quando sabiam que estava se falando do Evangelho, da Palavra de Deus para os seus filhos na escola, a professora era denunciada ao governo e eles sofriam represálias por parte do governo. Mas o pior não era isso apenas, porque eles já sabiam que eles iam sofrer isso. O pior era que esse casal de missionários que lá estavam, um casal de missionários batistas na época, eles tinham perdido os seus filhos, suas crianças, porque quando lá chegaram, a terra lá, eles viveram em regiões contaminadas por bombas que tinham sido lançadas lá há mais de 10 anos, muito mais, dezenas de anos atrás, e os efeitos estão ainda hoje lá. Eu lembro que nesse período eles falaram e mostraram crianças que nasciam com deformações, crianças que nasciam sem uma orelha, crianças que nasciam com o nariz, parte do nariz faltando, crianças que nasciam sem braços, sem um pé, em consequências das bombas nucleares, né, que eles chamam, né? E tem uma usina também que na época explodiu lá, teve uma explosão e foi uma coisa seríssima nessas regiões. E o missionário que falava e comentava sobre a perda dos seus filhos, pedia oração pela esposa que estava com câncer em consequência da contaminação naquele lugar.
Então, pior do que o que está sendo de morte agora, que já é horrível, são as consequências que vêm depois de tudo isso. Então, eu creio que a igreja os cristãos têm intensificado suas orações pela paz, podemos dizer, na Rússia, a paz Rússia-Ucrânia ou paz mundial. Mas nós, nessa noite, podemos também agradecer a Deus porque o Senhor tem atendido as nossas orações. Nossa irmã Eliane pediu oração por sua cunhada, e essa semana ela estava no grupo agradecendo a Deus, depois colocou lá o áudio da sobrinha dizendo: tia, mãe já está recebendo alta, já está indo para casa. Deus ouve a nossa oração. Deus é maravilhoso. Os médicos dão um prazo mais longo, Deus vai, encurta o prazo e faz que o nome dele seja glorificado. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos colocar em pé nesse momento, se você pode. Coloque-se em pé para nós fazermos essa oração ao Senhor. E após essa oração nós vamos louvar a Deus com o Ministério do Louvor, adorarmos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Como é bom estar na Tua casa, meu Deus. Como é bom estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, meditar na Tua santa palavra. O Senhor que é dono de todas as coisas, o Senhor que é dono de tudo, o Senhor que, se alguma coisa nessa vida existe, é por causa do Senhor, do seu poder. Tudo pertence a Ti, o mundo, os que neles existem, diz a Tua palavra. Ó Senhor, o Senhor estabeleceu as águas, os mares, eles estão nos limites que justamente o Senhor assim os colocou, meu Pai. E eles só o passarão disso quando o Senhor determinar, quando o Senhor autorizar, quando o Senhor permitir. Então, meu Pai, aqui como nós estamos orando nessa noite, ó Deus, e temos orado nesses dias e sabemos que o clamor tem sido, ó Deus, uniforme da Tua igreja em todas as partes, ó Deus, orando pelas nações, orando por aquela região específica, pela Rússia, pela Ucrânia, Senhor, pelos países vizinhos, pelos os seus irmãos e os patrícios que ali estão, Senhor, das mais diversas nações, e que estão, ó Deus, sentindo-se ameaçados, ó Pai, apavorados. Nós temos orado, ó Deus, para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor transforme. A Tua palavra tem profetizado, a Tua palavra tem anunciado, ó Deus, que nós ouviremos e que nós veremos dias maus, sim, Pai. O fim se aproxima, os dias se aproximam, mas nós podemos orar. A Sua palavra diz que nós podemos clamar, interceder ao Senhor, e como igreja do Senhor nós intercedemos e temos orado, crendo que o Senhor é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Então nós oramos, ó Deus, por famílias, oramos por Tua igreja, oramos pelo Teu povo, oramos por aqueles que até mesmo não creem no Senhor nem na Sua palavra, mas que estão sofrendo as consequências. Ó Deus, oramos em nome de Jesus e vemos que o Senhor tem atendido a oração, sim, meu Deus. Mas nós queremos também orar, ó Deus, nessa noite, por aqueles que estão aqui nesse culto e que têm, ó Deus, seus problemas familiares, seus problemas em casa, seus problemas pessoais, seus problemas mais, ó Deus, íntimos, seus problemas, ó Deus, que ninguém conhece, que ninguém sabe, talvez aqueles que o problema está tão pessoal ou tão íntimo que nem mesmo, ó Deus, a sua família, os de casa o sabem, mas o Senhor sabe, nada é secreto, nada está oculto para o Senhor é poderoso para mudar, para transformar, para operar milagres. Então, não somente aqui, mas aqueles que estão, ó Deus, orando conosco, que participam deste culto, ó Deus, através da live, que o Senhor estenda suas mãos e lhes dê graça, que o Senhor estenda suas mãos e os abençoe, que o Senhor abençoe a família, que haja paz no coração, que o espírito dessa pessoa tenha sossego, sim, meu Deus, em nome de Jesus, que ela possa ver a Tua boa mão, ó Deus, operando e declarando, ó Deus, o que acontece, o que deve acontecer, o que vai acontecer, e que, ó Deus, tudo seja para a Tua glória. Oramos Te agradecendo, Senhor, também pelas maravilhas que o Senhor tem feito, como o Senhor tem operado, como o Senhor realizou a bênção na vida da nossa irmã, Senhor, da cunhada da nossa irmã Eliane, pela qual a Tua serva tem rogado, intercedido, orado com as Suas filhas, com a Tua igreja, Senhor, tem orado juntamente com o Teu povo, e o Senhor, ó Deus, fez o milagre. Então nós oramos, Senhor, por tantos outros que estão hospitalizados ou que estão em casa, estão enfermos, mas o Senhor é poderoso para operar maravilhas.
Ó Deus, nós cremos em nome de Jesus que o Senhor fará milagres em nome do Senhor. Queremos agradecer-te por este momento, Senhor. Esse momento que nós podemos estar colocando diante do teu altar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento e fidelidade ao Senhor, sendo ofertantes, dizimistas diante do teu altar. Que nada que nós colocamos aqui, ó Deus, é além daquilo que o Senhor já nos tenha dado. Tudo que nós fizermos, Senhor, é apenas o mínimo diante de tudo que o Senhor já fez em nós, em nossa vida. E nós louvamos o teu nome, ó Deus, rogando que o Senhor continue abençoando o seu povo, dando graça, suprindo as suas necessidades, ó Deus, sarando, ó Deus, o seu corpo, a sua casa, restaurando, trazendo provisão, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, meu Pai. Nós te louvamos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero avisar os irmãos. A semana passada nós estivemos falando com a irmã Josefa e ela mandou saudação para todos os irmãos em nome de Jesus. A nossa irmã Josefa está em São Paulo, está na casa de Joseane. Orem, continuem orando pela nossa irmã Josefa em nome do Senhor Jesus e a sua família. Enquanto o ministério de louvor vai louvar o Senhor, o irmão Antônio recolhe os dízimos e ofertas. E desde já, estou grato a Deus por mais essa oportunidade. E peço aos irmãos que quando for orar, não esqueçam de orar por mim e por toda a minha família. E o Deus de paz seja convosco. Oi, som. Oi, A. Som. Oi. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo um período, né? Oi, som. Que alguns chamam de período carnavalesco. Não está havendo nenhum tipo de festividade, né, nas ruas, embora algumas pessoas estejam fazendo suas comemorações em casa e estão festejando, né, de uma maneira que a gente entende, né? Fala-se muito sobre alegria nesse período do ano e que a gente sabe que essa alegria não é verdadeira, porque para você ter alegria você precisa se drogar, você precisa sair na rua acabando com a paz de outras pessoas. Então não pode existir felicidade, não pode existir alegria em situações como essa. A verdadeira alegria está aqui no Senhor. A verdadeira alegria nós podemos manifestar nessa noite adorando ao nosso Deus. É isso que nós vamos fazer. Então vamos ficar de pé, vamos exaltar o nosso Deus. Amém? Nos últimos domingos a gente teve alguns problemas técnicos aqui, mas graças a Deus já foi resolvido. De hoje em diante esse problema não irá nos perseguir mais. A gente vai poder agora usar todos os instrumentos para a glória do Senhor. Amém? Sentado sobre o trono,
como o sol, seus olhos cheios de fogo, sua voz como as águas, e ao redor do seu trono milhares cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Só a igreja. Santo, Santo, Santo. Aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui celebrando o Senhor dos Exércitos, o nosso general. Aleluia. O Senhor marchando, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra.
prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar, onde flui o louvor. Aleluia, vamos aplaudir ao nosso Deus. Louvado seja o seu santo nome. A igreja pode sentar, pastor Alessandro irá ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Meu prazer é estar na casa do Senhor. Aleluia. Meu prazer é te adorar, meu prazer é te louvar. Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 10 do livro de Lucas. Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 30.
nos diz a palavra do Senhor. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu está descendo pela mesma terra ou pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Quais desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Vamos fazer mais uma oração, Senhor nosso Deus. Pai bendito, nós louvamos o teu nome, Senhor. Já declaramos como é bom estar na tua casa. É um prazer, Senhor, como cantamos. É um prazer louvar. É um prazer declarar que tu és o Senhor nosso Deus, nosso Rei. Assim, ó Deus, como declaramos nessa noite em louvor, que o nosso general é o Senhor Jesus Cristo, e é por ele que nós marchamos nesse lugar. Louvamos o teu nome, queremos, Senhor, em nome de Jesus, enquanto ministramos a tua palavra, ouvir a tua voz. Que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus. Que o Senhor cumpra o seu querer, ó Deus, através da sua palavra sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa parábola, ela foi uma resposta de Jesus aos mestres na lei. Essa versão chama de peritos na lei. Porque os mestres da lei tinham o hábito de chegar a Jesus para provocarem ele, provarem Jesus. E uma das perguntas que foram feitas a Jesus por um deles foi: o que deveria ele fazer para herdar a vida eterna? E perguntou a ele o que estava escrito na lei. E ainda Jesus respondeu: como você a lê? Ao que ele responde para Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus vai e diz assim para ele: você respondeu corretamente. Você respondeu bem. Vá e faça o mesmo, e você viverá, você vai ter a vida eterna. Faça isso. Aí vê o que é que ele diz para Jesus. Ele chega e diz para Jesus assim: a lei diz, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. O Senhor está dizendo para mim que se eu fizer isso, eu vou ter a vida eterna. Eu faça isso, não é assim?
isso que Jesus estava dizendo a ele. Aí vê o que é que ele pergunta a Jesus. É uma forma de querer se justificar, né? Ele pergunta para Jesus assim, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Irmãos, aí Jesus contou essa parábola que alguém, se você observar, não sei se talvez a sua Bíblia tenha esse títulozinho, ela é descrita como a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano. Jesus conta essa parábola. Jesus diz que o homem vai descendo de Jerusalém para Jericó, é assaltado, roubam aquele homem, além de roubarem o que ele tinha, espancaram ele, deixaram ele caído lá, quase morto na estrada. Aí Jesus diz assim, aí vem um sacerdote e desce por aquele caminho, olha, vê o homem lá caído, ferido, sangrando, mas se afasta, passa pelo cantinho da estrada e vai embora. Aí depois desce também o levita. E o levita, quando chega, também observa, vê que o homem está lá caído, ferido, mas ele vai, se afasta, vai para distante do caminho e segue adiante. Não faz nada. Mas aí, ele diz que a expressão que ele usa no versículo 33, nessa versão é: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Se apiedou dele. Um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava. Mas é um samaritano, Jesus diz. Não era mais um sacerdote, não era um levita. Não era um homem do templo, não era um homem que conhecia a lei, os mandamentos. Era um samaritano. O samaritano era um povo que, para os judeus, estavam, digamos assim, separados, divididos deles. E eles tinham ele como um povo inferior. Jesus coloca justamente o samaritano na parábola, dizendo que esse samaritano foi quem fez o que estava na lei. Foi o que cumpriu o que estava na lei. Bem, é claro que aqui Jesus estava tentando falar respondendo ao perito da lei, né, ao mestre da lei, o que é o próximo. Porque ele quer saber quem é o meu próximo, Jesus. Já que eu tenho que fazer isso, eu tenho que amar o meu próximo, eu quero agora saber quem é o meu próximo. Irmãos, a vida dos escribas, dos mestres da lei, eram querer dificultar o servir a Deus, uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus. Eles exigiam tanto das pessoas que acabavam esquecendo do essencial, daquilo que estava na palavra do Senhor. Você sabia que nessa vida a gente tem muita dificuldade. A nossa dificuldade em servir e obedecer a Deus é porque a gente quer sempre se justificar. Ao invés de a gente ver o estado pecaminoso, o estado de pecador que nós estamos, a gente às vezes quer justificar. Quer dar uma justificativa para a maneira como a gente vive, para a maneira como a gente está. Mas vamos pensar o seguinte, o versículo 33 diz que o samaritano chegou onde se encontrava o homem e quando o viu teve piedade dele. Em outras versões aí vai dizer que ele teve compaixão. Ele teve compaixão. Ele se compadeceu dele. Alguém definiu compadeceu com a expressão compadecer como padecer com. Ele padeceu com ele,
Esta a parte no original bíblico, teve piedade dele, essa expressão, teve piedade deles, é algo que, diz assim, mexeu com a alma daquele homem, mexeu com os sentimentos daquele homem. Bem, se a gente pensar na atitude do samaritano com aquele homem ferido naquele caminho, a gente também vai perceber no amor de Deus por nós, o sacrifício de Jesus por nós, o quanto Jesus nos amou, o quanto Jesus se compadeceu da nossa vida e se compadece de nós nessa vida. Como Jesus é maravilhoso. No versículo 34, ele diz o seguinte: aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em outra versão diz que ele, aproximando-se, ele pensou-lhe os ferimentos. Ele chegou lá nas feridas do homem e ele, a expressão lá para esse enfaixou-lhes, para a gente enfaixar é enrolar a ferida, né? Fazer o curativo. Mas a expressão que Jesus usou, a expressão bíblica lá, sentiu as suas feridas. O samaritano sentiu a dor que aquele homem sofria. Ele sentiu o seu sofrimento. Jesus sentiu, a Bíblia diz isso, que Jesus, ele levou sobre si as nossas dores, diz a sua palavra. Se tem alguém que sentiu a nossa culpa, foi Jesus. Se tem alguém que sentiu as nossas feridas, o que deveria nos ferir, foi Jesus. Ele morreu em nosso lugar. E ele trata dos seus ferimentos e diz o texto que ele colocou vinho e óleo sobre o tratamento que ele fazia nas feridas daquele homem. Para curá-lo, ele usou vinho e óleo para tratar das feridas dele. Você sabe que o vinho, na simbologia nossa, bíblica, representa sangue. O sangue que Jesus derramou, e o sangue de Jesus, diz a Bíblia, que é quem nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o óleo é o símbolo para nós, simboliza na Bíblia, o simbolismo de óleo para nós é o símbolo do Espírito Santo. Jesus nos purificou com o seu sangue, mas ele nos dá o Espírito Santo. Jesus não somente, irmãos, ele perdoa, ele tira os nossos pecados, mas ele nos dá o Espírito Santo, que na Bíblia também é chamado de Consolador. O Senhor não somente tira as nossas dores, as nossas culpas, os nossos pecados, mas ele nos consola, ele nos conforta. Depois, se você observar, por exemplo, que Jesus, quando ele foi batizado por João, lá diante do Rio Jordão, lá no Rio Jordão, a Bíblia diz que após o batismo, o Espírito Santo desce sobre ele, ele é levado pelo Espírito para o deserto, e lá ele é tentado pelo diabo. A tentativa que se define ali é que Jesus ele foi tentado 3 vezes pelo diabo lá no deserto. Mas bem, depois de Jesus ter sido tentado pelo diabo, a Bíblia diz que vieram anjos do Senhor e o serviram. Depois da dor, depois do sofrimento, depois da angústia, depois da prova, vem conforto do Senhor. Vem consolo do Senhor para a nossa vida. Mas esse homem,
ele não somente tratou das feridas, enfaixou as feridas, colocando vinho, óleo. Ele também, depois de fazer tudo isso, ele pega aquele homem, coloca-o sobre o seu próprio animal e leva para uma hospedaria. E ficou com ele, irmão, naquela hospedaria, ficou lá cuidando dele. Os dias passando e ele lá, até que depois ele tinha que continuar a sua viagem, ele tinha que seguir o seu caminho, e aí ele deixou, segundo a palavra do Senhor, ele deixou no versículo 35, ele deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas. Ele parou, sentiu o sofrimento daquele homem, cuidou das suas feridas, colocou remédio nelas, mas pegou o homem, colocou sobre o seu animal, levou para uma hospedaria, levou para um lugar de seguro, ou seja, ele cuidou dele, ele teve cuidado com a vida dele. Isso significa que ele, levando ele para uma hospedaria, aquele homem gastou tempo com ele. Jesus entrou assim na nossa vida. Jesus não entrou na sua vida, nem na minha vida, apenas em um culto, quando a gente chega lá e alguém pregou o evangelho e fez um convite, fez um apelo, quem quer aceitar Jesus, quem quer entregar a sua vida para Jesus, e de repente você levantou a sua mão, ou saiu do seu lugar e veio até a frente, a igreja orou por você, e pronto. Não. O Jesus que te chamou, e que me chamou, e que nos tirou das feridas, e que nos tirou do caminho onde nós fomos atacados para a nossa destruição, onde nós estávamos perdidos e caídos, ele nos trouxe para um lugar seguro, ele nos trouxe para uma hospedaria e cuidou de nós ali. Isso significa que o Deus que nos chamou, que nos salvou, ele gasta tempo com a gente, ele ocupa-se com a gente, irmãos. Que maravilha, nós temos um Deus que ele tem tempo para nós. Às vezes nós não temos tempo para Deus. Às vezes nós não temos tempo para vir à igreja. Às vezes é um culto uma vez na semana e a gente ainda não tem tempo para vir à casa do Senhor. Mas Deus, ele tem tempo para nós. Deus, ele tem tempo para a nossa vida. E Deus, ele não nos trata como a gente trata ele. Deus, ele não nos trata como o sacerdote. Deus, ele não nos trata como o levita, que quando olha o estado, a nossa condição, a nossa miséria humana, a nossa miséria pecaminosa, ele vai e passa lá de largo, de longe. Não. Ele se aproxima de nós. E ele trata, ele cuida de nós. O homem leva o doente, leva o ferido para uma hospedaria, gasta tempo com ele. Deus gastou tempo com você. Isso é mais do que a gente imagina. Ele teve trabalho conosco, Deus tem esforçado, se Deus tem dedicado, se Deus tem investido na nossa vida. Deus trabalha na vida do cristão. E olha que tem um bocado de crente que é trabalhoso mesmo, irmão. Tem crente que é como filho, né? Tem filho que dá trabalho, mas tem um que é mais trabalhoso do que os outros às vezes. E Deus trabalha conosco. Nós às vezes damos trabalho e Deus está tratando de nós, cuidando de nós. E bom que Deus, ele não nos joga assim como vamos dizer, aquela pessoa que cria, vou dar um exemplo aqui, que cria galinha, pinto lá no quintal, come quando está o galinho gordinho lá, a galinha gordinha come, mas quando chega na hora de jogar a ração, joga lá o milho, a ração, e deixa eles comerem, e eles se beliscam, e eles se atacam, e ciscam tudo, e depois sai por ali, suja tudo, e no outro dia a pessoa joga de novo. Eu não estou falando que a pessoa não cuida do seu animalzinho, não. Tem gente que até cheira o pintinho, né? Cheira a galinha, tem gente que cria com xodó as coisas que cria, né? Tem gente que tem um menino que cria cururu, aquele sapão, e fica alisando aquele bichinho bonitinho daquele jeito. Tem até uma história, tem um padre que gostava muito de contar alguns exemplos, e ele conta uma história da princesa, aquela história que todo mundo já
que é contada para tudo que é infância e se tornou filme também, do sapo, da princesa que encontrou o sapo. E quando encontrou com o sapo disse para ela que ele era um príncipe e que uma bruxa, né, uma fada lá, fez ele virar sapo. Colocou aquela bendita ou aquela maldita maldição sobre ele, que ele só ia voltar a ser príncipe, de deixar de ser sapo, quando fosse beijado por uma princesa. E é interessante que, quando ele conta essa história, ele diz assim, a princesa pega o sapo, olha para o sapo, diz, tu é um príncipe, é um príncipe. E ela leva o sapo para casa, aquele sapão, e ele, com aquela... Eu estou vendo que essa mensagem não vai dar certo, vai. Pastor, volta para a pregação que tem irmã querendo sair da igreja, do culto. Mas ele diz que ela leva para casa e passa um bocado de dia em casa, deitado e o sapo de lado da cama. A história não é assim, né? A história do sapo, nem do filme é assim. Mas ele diz que o sapo ficou lá do lado da cama, até que o dia a moça olha para o sapo e diz, ele é um príncipe. E chega a hora que ela decide beijar o príncipe. E ela beija o príncipe. Ou seja, beija o sapão. E quando ela acaba de beijar o sapão, ele se torna o mais lindo príncipe. O mais belo príncipe. É interessante que o padre conta essa história encerrando, dizendo assim, nós aqui tudinho somos sapo. Feio para morrer. Mas um dia encontrou-se uma princesa com a gente, levou a gente para casa e disse, você é príncipe mesmo? Então eu vou cuidar de você. E um dia eu vou lhe dar um beijo que eu quero ver você virar príncipe. E ele dizia, agora a gente tudo virou príncipe. Fomos beijados, todo mundo agora é príncipe. Mas, irmãos, veja uma coisa. Nós não somos tratados assim, no grupo, no bolo, no meio da criação. Não. Deus cuida de mim e de você individualmente. Não é à toa, irmãos, que às vezes a gente está num culto e alguém vem dar uma palavra, e não é nem um pastor, nem um pregador, às vezes alguém vem dar uma palavra e aquela palavra é justamente para a gente. Não é assim? A gente vai no caminho e de repente a gente começa a ouvir um hino e Deus fala tão sério com a gente. Parece que Deus levou a gente para ali, ou levou alguém para ali para cantar na hora que a gente ia passar, para dizer assim, eu cuido de você. Ele chega no caminho, você está caído, ninguém olha para você, ninguém gosta de você, você não vale nada, eu também não valia nada, mas ele chega perto, cuida da nossa ferida, diz, eu vou levar você para um lugar seguro, leva para uma hospedaria, chega lá, ele diz, eu vou cuidar de você mais uns dias, fica com a gente, mas ele não pode continuar, ele tem que ir embora, seguir caminho, e ele vai. Agora imagine você no lugar daquele homem ferido, caído lá no caminho, sabendo que passou um sacerdote, passou o pastor Alessandro, sabendo que passou um levita, passou a irmã Weides, irmã Yara, vou deixar somente o Weides não, Alessandro também junto, passou esse estocador da igreja, tudinho, irmão Iguinho também que está aqui de braço cruzado olhando para mim, passou, olhou para ele e disse, nada, quer nada, esse cabo aí caiu, não presta, já fizeram isso merecia, quando vê isso, né? E há uma coisa, deixa eu falar para você, o que é que a gente não merecia de ruim, irmãos? O que é que a gente merece de bom na nossa qualidade espiritual? Colocando diante de Deus, o que é que a gente merece de bom? Nada. O que é que a gente merece de Deus? Nada. A Bíblia diz que todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram, o salário do pecado é o quê? A morte. O que é que a gente merece? Morte. A gente sabendo que todo mundo deixou a gente no caminho, aquele homem trouxe a gente e veio cuidando do caminho, colocou em cima do animal dele, veio a pé puxando o animal para a gente vir montado nele, chegou na hospedaria, quem é esse? Quem é esse que o senhor está trazendo? É meu. É meu. Arruma uma cama para ele. Mas ele suja assim, a gente limpa. Eu já cuidei das feridas, eu limpo, dou banho nele, vou cuidar dele. Aí leva a gente lá para dentro, coloca a gente num quarto, numa caminha, cuida da gente alguns dias e chega para a gente e diz assim, eu vou embora. Eu vou embora. Aí eu imagino o que a gente vai pensar, o que vai ser de mim agora?
Se os irmãos passou por mim, nem me olhou. Aquele que cuidou de mim agora está indo embora, o que vai ser de mim? Aí ele diz assim, chama o dono da hospedagem, vem cá. Aí chega na porta do quarto, está vendo? Ele vai ficar aqui. Eu não posso levá-lo, ele vai ficar aqui. Eu vou deixar ele aqui. Agora eu vou lhe pagar por isso. Está aqui 2 denários, 2 moedas. Você recebe e cuide dele. E não se preocupe, porque quando acabar a moeda, continue cuidando dele, porque eu vou fazer o quê? Eu vou voltar. E quando voltar eu faço o quê? Eu pagarei todas as despesas que você tiver com ele. Aleluia! Jesus cuidou de nós e foi para o Pai. Foi assim que ele fez, deixou os 2 denários e disse, eu vou voltar. Vocês foram tratados, foram cuidados e não vai faltar. Eu ainda deixo 2 denários, ainda tem cuidado para vocês. Eu vou, mas volto. Um dia eu voltarei nessa hospedaria. Irmão, nós estamos apenas na hospedaria. Esse culto é apenas um momento dessa hospedaria. Um dia tudo isso vai passar, a gente vai precisar mais vir para a igreja. É bom vir para a igreja, mas a gente não vai precisar vir mais para a igreja, não. Um dia a gente vai mais precisar vir para a oração, à tarde, não. Um dia a gente não vai mais precisar orar por problema nenhum, mas não, por quê? Porque ele vai voltar. Ele vai voltar. E não se preocupe, porque quando ele voltar, o que estiver em falta, ele vai pagar. Ele vai completar aquilo que você não pode fazer, ele faz. Aquilo que você não pode dar jeito, ele pode. A gente vive muito inquieto, a gente vive à mercê de nós mesmos, como se a gente pudesse cuidar de nós mesmos. Mas como é que a gente pode se a gente já caiu no caminho assaltado? Como é que a gente pode ir a lugar nenhum se os assaltantes já nos derrubaram do caminho e deixaram a gente tudo ferido? Até um dia que veio um que não era daqui. Veio um que não era dos nossos. Veio um que não era da nossa família. Veio um que não era da nossa casa. Veio um que não era dessa terra. Veio um que não era deste caminho. E passou justamente nesse caminho. Parece que aquele caminho era o caminho do culto. Aquele caminho era o caminho da adoração a Deus. Porque Jesus diz, passou um sacerdote e passou um levita. Parece que ninguém esperava que passasse mais ninguém além desses. Qual era a sorte que estava reservada para aquele homem? Era morrer naquela estrada. Mas o Senhor mandou alguém que ninguém esperava ir lá. E tirou ele daquele caminho e levou para uma hospedaria. Qual seria a nossa sorte se Jesus não tivesse passado no caminho da história da nossa vida? Mas um dia Jesus veio, desceu do céu, veio a essa terra, assumiu as nossas dores, se humanizou, chegou na nossa estrada, chegou no nosso caminho, assentou-se na estrada, olhou para a gente e disse, o que é que você está sentindo? E a gente, eu estou com dor, eu estou apenas doente, eu estou apenas sofrendo, eu estou aqui vivendo uma coisa terrível. Ele disse, não se preocupe, porque eu vou cuidar de você. Mas como aqui já passou um sacerdote, aqui já passou um pastor, aqui já passou um levita, aqui já passou homem de Deus, religioso, e não olhou para mim. Ele disse, não se preocupe, porque eu estou aqui. E começou a cuidar dele, começou a tratar dele. Jesus tratou de nós quando nós não acreditávamos. Jesus cuidou de você quando você menos esperava. E o que é que está faltando? O que é que está acontecendo? Que você está pensando, Jesus, ele não vai fazer. Ele vai sim, porque ele ainda volta. Aleluia. Ele deixou 2 denários. Ele foi embora. Os 2 denários ficaram. Quando o dono da hospedagem olhasse para aquele homem e visse o homem gemendo, eu estou com dor, eu estou sofrendo. O homem ia lembrar que lá no seu alforje, na sua gaveta, tinha 2 denários que aquele homem deixou. Todas as vezes que você estiver sofrendo nessa vida,
Lembre-se, ele deixou 2 denários. Ele deixou a sua palavra. Ele deixou o Novo Testamento. Ele deixou o Antigo Testamento. Tem o Velho e tem o Novo. Tem 2 denários. Você não pode esquecer dele. Você tem que lembrar disso. Ele cuida de você. Ele paga as suas dívidas. Ele trata da sua ferida. Ele livra do seu sofrimento. Ele é quem traz consolo para a sua alma. Ele é quem ampara e guarda a sua família e guarda a sua casa. Se precisar gastar mais, ele desgaste. Você tem a Bíblia Sagrada, mas se você puder orar mais, ore. Se você puder confiar mais, confie. Se você pode acreditar mais, acredite. Gaste o que você puder gastar, porque ele vai voltar. E quando ele voltar, ele recompensará tudo aquilo que você já investiu, tudo aquilo que você já gastou. Se você já amou, é pouco, ame mais. Se você já confiou, confiou pouco, confie mais. Se você já acreditou, acreditou pouco, acredite mais. Porque quando ele voltar, ele vai te dar muito mais do que você investiu para ele. Aleluia. Aleluia. Nós estamos na hospedaria hoje. Nós estamos na hospedaria. Ele já nos deu os 2 denários, também colocou sobre nós. Ele já nos deu o óleo. Ele já nos deu o vinho. Nós temos o perdão, o sangue de Jesus já nos perdoou de todos os pecados. E nós estamos às vezes brutos, nós estamos às vezes endurecidos, não queremos perdoar, não queremos amar, não queremos estender a mão, não queremos acolher. Parece que o que nós estamos nos deparando é com algo que é do inferno, é do diabo. E o Senhor dizendo, ele está apenas caído à beira do caminho, mas eu te dei vinho. Você pode cuidar das feridas dele. Se o religioso passou de lado, você não vai passar, você vai cuidar. Se o levita passou de lado, você não vai passar. Você tem o vinho, você vai colocar amor na vida dele. Você vai ter compaixão dele, você vai ter misericórdia dele. Você vai ter compaixão dela, você vai ter misericórdia dela. E às vezes a gente pensa, o Senhor já me ungiu, o Espírito Santo já está na minha vida. E essa pessoa está encapetada, endiabada, cheia de demônios, cheia de maldade. E a gente às vezes só se distanciando, ao invés de chegar junto e dizer, eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Eu tenho Deus na minha vida. O Espírito do Senhor está sobre mim agora. Eu não somente amo, mas eu abençoo. Eu não somente sinto as dores, mas eu coloco a minha mão sobre a ferida dele, sobre a ferida dela. Eu não somente digo, que dor é essa, que tristeza é essa, mas eu sofro com ele ou com ela a dor que ele está sofrendo. O Senhor colocou sobre a minha vida vinho e óleo. O Senhor colocou sobre a minha vida Espírito Santo e o sangue do Cordeiro. O Senhor colocou sobre a minha vida misericórdia e graça. O Senhor colocou sobre a minha vida graça e unção que liberta, que transforma. Você não acredita, mas eu acredito. Você não tem forças para se levantar, mas eu tenho. O meu animal está de lado. Eu vou colocar você sobre o meu animal e eu vou te levar. Você pode não ter forças mais nem ânimo, mas enquanto eu tiver vida e Deus me colocou aqui com óleo e com o vinho, eu vou colocar você sobre o meu animal e vou levar você até a hospedaria. Vou levar você o quanto eu puder até a casa de Deus. Eu não vou esperar que os outros façam. Jesus acabou dizendo para aquele homem, quem é o próximo? Jesus acabou dizendo para o escriba, o falso mestre, que interrogava ele, dizendo, quem é o meu próximo? Jesus perguntou assim para ele, agora, depois de contar essa parábola, quem é o próximo daquele que estava caído no caminho? É o sacerdote? É o levita ou é o samaritano? Ele disse, é o samaritano. Por quê? Porque ele fez. Então você vá e faça o mesmo se você quer entrar no reino do céu. Ou você quer entrar sozinho, apontando e vendo apenas os defeitos dos outros. Faça alguma coisa. Faça algo. Tem alguém precisando de você.
Tem alguém precisando do seu abraço, do seu encorajamento, dizendo para ele: Jesus muda a sua vida, Jesus muda a sua história. Isso aí te leva para o abismo, mas eu vim, o Senhor me mandou e me chamou para te chamar para viver a vida com Ele, a cura com Ele, o milagre com Ele, a salvação com Ele. Louvado seja Deus. Vamos colocar em pé, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero... Vocês não avisaram a hora, a gente avisa a hora. Eu queria contar só mais uma parábolazinha, mas não vou contar não. Fica para domingo que vem. Já é quase 9 horas. Vamos degustar aquilo que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu já fui aquela pessoa caída no caminho. Você já foi aquela pessoa caída no caminho que o Senhor trouxe para estar aqui hoje curado, sarado por Ele. Hoje nós somos talvez aqueles que receberam o denário em sua mão. E quando às vezes a gente se sente só, talvez quando a gente ainda se sente como aquele que estava caído no caminho. Quando a gente se sente só, porque aquele que o levou para a hospedaria foi embora. A gente lembra, porque o hospedeiro diz assim: ele vai voltar. Porque o que ele deixou pode não ser o suficiente, mesmo que o seja. Mas se faltar alguma coisa, ele diz que voltará. Ele diz que vai vir e vai pagar o que faltar. Então ele vai voltar. Creia, Jesus está voltando. Mas antes de Jesus voltar, Ele está cuidando de feridas da nossa vida hoje, aleluia. Antes dele voltar, Ele está tratando de nós hoje, para a glória dEle. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por esse momento. E se de repente você diz: Jesus, eu sei que, como aquele homem no caminho, salteado, machucado, ferido, eu estou perdido, Senhor, precisando ser restaurado, precisando ser curado, precisando ser tratado por Ele. Se você nessa noite pensa: eu preciso desse cuidado Teu, Jesus, eu preciso que o Senhor coloque o vinho sobre as minhas vidas, sobre as minhas feridas, sobre os meus problemas. Coloque o azeite, o seu óleo, o seu Espírito Santo sobre a minha vida. Se você nessa noite deseja entregar e render a sua vida aos pés de Jesus, saia do seu lugar e vem aqui à frente, e nós estaremos orando por você em nome do Senhor Jesus. Se você deseja hoje colocar a sua vida diante do altar do Senhor, saia do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar por você no nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Oremos não como aquele escriba que não sabia, ou pelo menos que provocava Jesus dizendo, comportando-se como quem não sabia quem era o seu próximo. Na verdade, Jesus está dizendo não quem é o nosso próximo. Jesus está dizendo que nós é que devemos ser o próximo. Nós é que devemos nos aproximar. Nós é quem devemos chegar juntos. E não podemos esperar que a igreja, que alguém faça, a gente pode fazer. Coloquemos diante do Senhor nessa noite, não como aquele homem, mas, se possível, se necessário, como aquele caído, ou mesmo como aquele hospedeiro que ficou com os 2 denários para cuidar do homem ferido. Mas que a gente se coloque diante do Senhor nessa noite dizendo: Senhor, usa-me, Senhor. O Senhor que me restaura, me usa para a Tua glória.
Senhor nosso Deus e Pai, louvado é o Teu nome, Senhor. Louvado é o Teu nome, meu Deus. Como o Senhor tem sido tão bom, tão maravilhoso conosco, meu Pai. Como o Senhor tem sido tão piedoso com a nossa vida. Tem cuidado de nós. Tem tratado as nossas feridas, tem gastado tempo, tem ocupado-se conosco, meu Deus. Quando as pessoas não têm paciência, quando eu não tenho paciência, mas o Senhor tem. Quando eu desisto e digo não tem mais jeito, o Senhor diz que tem jeito ainda. Quando o levita, o sacerdote, diz não há mais o que fazer, o Senhor usa alguém que acredita que pode fazer alguma coisa ainda. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor, que usou alguém para abençoar a nossa vida, para abençoar a nossa história, para abençoar a nossa casa, a nossa família um dia, e que continua fazendo isso ainda hoje, Senhor. O Senhor que cuida de nós, que não nos deixa só em um momento sequer, e que quando parece que o Senhor não está mais, mas existem 2 denários ainda, que cobrem todas as despesas, tudo que é necessário. E nós louvamos o Teu nome nessa noite, porque não foi somente com o homem caído na parábola do samaritano, Senhor. É conosco também. O Senhor sempre cuida, o Senhor sempre ergue, o Senhor sempre levanta, o Senhor sempre trata das feridas, o Senhor sempre coloca o Seu sangue, purifica, e coloca o Seu Espírito e unge, Senhor. Aleluia, nós louvamos o Teu nome. Faze-nos próximos, Senhor. Usa-nos, Senhor, para sermos o próximo. Para sermos o próximo de casa, da família, dos nossos. E de outros tantos mais que o Senhor queira nos usar. Faze-nos ser próximos, Senhor, em nome de Jesus. Estamos na certeza de que, ó Deus, tudo que nós fizermos ainda é pouco, porque o Senhor é quem nos recompensará. Oh Deus, e mesmo que alguém não compreenda o que façamos agora, e mesmo que alguém não reconheça, não importa. A recompensa vem do Senhor, a recompensa vem do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela vida de todos que estão aqui nessa noite. Todos que vieram a este culto e todos que nos acompanham e que estarão, ó Deus, acompanhando em outros momentos pelo YouTube ou no Facebook, Senhor, essa live, que o Senhor esteja abençoando cada vida, que o Senhor esteja dando graça, dando saúde, restauração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos.